Bom dia, boa noite, conforme a hora que você está vendo. Hoje à tarde nós vamos estudar com a nossa colega Miriam expiação coletiva. O porquê sofro individualmente e de forma coletiva, um tsunami, alguma coisa que impôs uma aflição maior, sobretudo em velhos e crianças. O porquê disso? Isso e muito mais vamos estudar na tarde de hoje. Venha comigo. Muita luz, muita paz. Então, boa tarde novamente. Muita luz, muita paz. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de hoje. Que sejamos inspirados, pelos patronos da sala, pela divina providência, e que aqui o que for tratado seja a vossa, não a nossa vontade. E como a nossa irmã Isis nos solicitou, vamos fazer a leitura do número 35, da mensagem 35. Ela nos pediu: Isis, ajuda a natureza. Não destrua os bens que a natureza coloca ao seu dispor para ajudá-lo a progredir. Coopere com as árvores, porque elas cooperam com a sua vida na purificação do ar que você respira. Colabore com a pureza das fontes, porque elas lhe fornecem água para dessedentar o seu corpo, auxilie o corpo a produzir, para que o pão seja sempre farto na mesa de todos. Ajude sempre a natureza. Então, na verdade, está aí, Isis? A gente tem que preocupar, sobretudo, com a natureza, porque a natureza é onde estamos. É aqui na natureza que, nesse orbe Terra, é que trabalhamos, é que estudamos, é que progredimos, é aqui e agora vamos estudar, aumentar os nossos conhecimentos. E o porquê do infortúnio, o porquê da enchente, o porquê desses descalabros todos, dessas expiações coletivas, isso e muito mais vamos agora ver com nossa irmã Miriam. E eu convido a nossa irmã Miriam que, antes da palestra ou dos estudos propriamente dito, ela faça a prece inicial também. Então, meus irmãos, muita luz, muita paz, e veja, Isis, vamos melhorar a natureza. E quando a gente fala conservar e melhorar a natureza, está íncito, está dentro, está implícito o olhar o nosso corpo, que também faz parte da natureza, Muita paz e muita luz. Sintam-se abraçados todos os irmãos dos dois planos aqui presentes. É com você, minha irmã Miriam. Oi, e agora, pessoal? Tem som? Olá. Ok, vocês desculpem. Vamos lá. A gente está aqui numa adaptação, que eu tô fora de casa, tô usando notebook, e aí às vezes dá conflito aqui com o microfone, porque eu tô evitando usar o microfone do notebook por causa dos ruídos, Então vamos lá. Primeiramente, nos sintonizando com a espiritualidade maior, com os nossos amigos espirituais que já prepararam este ambiente para o estudo de hoje, deixando a nossa sala arrumada, acolhedora, para que os nossos corações também se sintam tranquilos e receptivos para a mensagem do estudo de hoje. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso grande amigo e incentivador, aos nossos irmãos, mentores dessa sala, e pedimos a permissão para darmos por iniciados os estudos da tarde de hoje e que Ele possa nos contribuir na nossa transformação moral e, principalmente, na nossa iniciativa, no nosso movimento e nas nossas escolhas. Seja graças a Deus. Bom,
Estão todos acomodados, né? Todos sentados confortavelmente. Então, quero convidá-los, né, para hoje o nosso estudo de obras póstumas, falando sobre questões e problemas e as expiações coletivas, que é uma questão muito atual, né? Sempre muito atual. A doutrina espírita é sempre renovada com as nossas necessidades atuais. Então, conto aí com a participação de todos, né, com a colaboração de todos, porque esse é um tema que exige de nós, né, muita tranquilidade, uma visão, inclusive, que é colocada no texto, né, ao longo do texto, da exposição do texto, muita tranquilidade em relação à visão que o Espiritismo nos traz, diferencial, né, que é mais ampla, que sai do nosso campo da matéria, que sai do nosso campo comparativo, né, que é normalmente muito limitado. Então, o Espiritismo vem trazendo uma visão ampla, né, nos convidando a refletir de uma forma muito especial sobre a providência divina e sobre a justiça divina. Esse tema é um tema que eu tenho assim, ter sido bem pertinente, né, nos estudos, não é por acaso, né, eu acredito que esses temas realmente, como a questão da transição planetária, né, o nosso mundo de generação, as grandes catástrofes, né, as grandes mudanças, não só a nível das nossas leis humanas, mas principalmente a nossa consciência cada vez maior do que nós estamos fazendo, qual é o nosso papel como indivíduo, né, e como cidadão, como membro da família. E isso no estudo fica bem claro, porque Kardec, né, em alguns registros da Revista Espírita, ele já coloca essa preocupação, né, dessa nossa cuidado, né, em relação à criar o Espiritismo como uma instituição, né, como uma questão de ordem universal, quando nós devemos voltar para o que os Espíritos nos orientam, que é a nossa transformação individual e coletiva, né, partindo da educação, partindo do conhecimento e nunca da imposição, porque senão cai em contradição com a questão do livre-arbítrio que tanto a doutrina espírita nos fala, né? Gente, vocês estão me ouvindo? Seja qualquer coisa, se o som falhar, né? Vocês, por favor, me avisem, senão eu vou pensar que eu desencarnei, né? Por favor, vocês me avisem, porque deve ser muito ruim, né? A gente desencarnar, né? E não achar, e não se dar conta disso. Então, por favor, né? Por favor, me avisem aí para eu não achar que eu desencarnei. Estou falando sozinha, né? Quer dizer, sozinha a gente nunca está falando, mas enfim. Só para a gente, só para eu passar aqui para vocês, né? Eu estou fazendo a leitura através do livro Obras Póstumas, que é sobre a tradução do José Herculano Pires, né, que a gente costuma muito estudar pelas traduções dele, tem algumas notas de rodapé, algumas notas do revisor, que são muito interessantes. Bem, e lá a pergunta que não quer calar, né? Sempre nos questionamos sobre essa questão das expiações coletivas, quando o nosso senso de justiça humana ainda se confunde, né? Nos deixa confusos, nos deixa limitados. Quando a gente está falando da justiça divina, aquela que nós ainda estamos aprendendo a conhecer, né? Muitas coisas, muitas respostas vêm à tona, mas quando nós nos limitamos às leis e às visões da justiça humana, nós ficamos paralisados em determinadas questões. A gente acaba se deparando com situações absurdas no nosso planeta, atitudes, né, inadmissíveis que nos revoltam, que a gente acaba exigindo, né, uma justiça, não tem uma explicação. Por que uma pessoa tão boa desencarnou, né, no meio daquele acidente, com tanta gente ruim, né, para desencarnar, e porque justamente aquela pessoa boa que desencarnou, naquele momento em que ela passou
e que o carro atropelou 10 pessoas, né? Ela justamente ali, ou aqui no Rio de Janeiro mesmo, aqui não, né, porque eu estou em Florianópolis, mas quando um prédio explodiu, né, ou o prédio desabou, alguns se salvaram e outros não. Exatamente no momento em que a pessoa estava passando, o prédio explodiu, né? Era uma pessoa tão boa, tão generosa, uma pessoa maravilhosa, né? Então, por que disso tudo? E aí a gente vai se questionando e se permitindo questionar. Esse é o bonito da doutrina espírita, né? A gente pode se permitir questionar, porque a dúvida, esse questionamento é que vai levar a gente à busca, né, do raciocínio aí para as nossas respostas. E os espíritos, eles nos falam uma questão muito interessante, que antes de tudo, né, nós devemos ter a certeza de que, diante das leis divinas, todos os homens são iguais. Vocês concordam com isso? Todos concordam que, das leis divinas, todos os homens são iguais? Ou existe uma diferença, né? Existe uma lei para cada um que trate um de forma diferente do outro, que dê sorte a um azar ao outro, né? Que julgue um diferente do outro. Essa lei divina é igual para todo mundo? Todo mundo está submetido a essa lei divina? O que vocês acham? Se a gente aprende, né, que Deus é um ser soberanamente justo e bom, a Fraterna colocou aqui, acha que a diferença sempre existe. A lei é para todos, então a lei divina é para todos. Mas aí os espíritos também dizem para nós que a diversidade dos instintos e das aptidões intelectuais e morais inatas, né, observadas, resultam das vivências, das experiências e das habilidades conquistadas ao longo do tempo, através das várias reencarnações, né? Então, a forma como nós reagimos, como nós vivenciamos essa lei, né, como nós respondemos a essa lei, que é diferente por uma escolha nossa. Mas a lei é para todos, né? É igual para todos. Então, isso é importante a gente frisar sempre, porque quando nós usamos o mal e nosso livre-arbítrio, né, nós vamos suprimindo essa liberdade, né? A liberdade, quando a gente suprime a liberdade do ser humano, quando a gente impõe violência, né, às nossas ideias, impondo a nossa ideia ao outro, né, prejudicando o nosso próximo, né, nos situando assim contrário às leis naturais, que são essas leis divinas, e aí até muitas vezes por ignorância, né? Até muitas vezes por ignorância. Tudo que nós não conhecemos é muito mais fácil da gente errar. E nós distorcemos também. Né? Então, naturalmente, como a Zaninha colocou, a lei de ação e reação, todos nós sofremos, né? Mas muitas vezes nós distorcemos. Quantos povos ao longo dos séculos usaram Deus, né? E quantas culturas, quantas crenças, quantas religiões usaram Deus, a justiça divina, mas com a sua visão humana. Né? Então, é o castigo, é a punição, né? Pois é, Simba, e isso é importantíssimo, porque a gente vai falar isso no estudo também, né? Sobre esse uso. Porque nós estamos numa situação, atualmente, que não dá mais, tem coisas que não pertencem mais ao nosso planeta. Não dá mais para admitir certas coisas, né? E eu, conversando com uma pessoa que é completamente, não acredita em nada, né? Completamente cético, enfim, e ele fala, o ponto dele de contrariedade é justamente em relação às grandes autoridades religiosas, né? Que manipulam as pessoas, que fazem, desfazem, que usam o nome de Deus, né? Em troca de dinheiro, em troca de poder. E aí
é uma visão realista, né? Está ali, é o que realmente acontece. Mas será até que ponto essas pessoas fazem essa escolha ou são realmente dominadas, são obrigadas, né? A manipulação, hoje, pelo menos nos tempos de hoje, onde nós temos o maior número de pessoas conscientes, né, que têm acesso, a gente não está falando das pessoas que são mais afastadas, né, do ambiente de civilização, onde tem informação, você tem internet, você tem jornal, você tem tudo ali à sua volta, né? Então, a maioria das pessoas, né, do nosso planeta hoje tem informação. E muitas dessas pessoas, mesmo que a gente descarte esse número pequeno que não tem informação, sequencial, né, atualizada, aquelas que têm informação também se deixam manipular. Então, até que ponto nós vamos, e isso Kardec fala, né, nos registros lá também, em relação à questão da própria preocupação com como vai ser levado adiante, né, essa questão do estudo da doutrina espírita, da divulgação do espiritismo, com a preocupação dessa deturpação também, né, dos homens se afastarem dessa lei divina e acabarem ali transformando também o espiritismo em algo muito próximo à sua visão humana. Então, ele fala claramente, né, que os espíritos são bem objetivos. A transformação é moral, individual, é opção nossa, né? A imposição, não existe aquela frase só o espiritismo salva, né? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Então a gente também vai botar a nossa a mão na massa, né? Botar a mão na nossa consciência e perceber que existem sim os responsáveis por essa tragédia, pelas tragédias, os responsáveis pelo sofrimento alheio, mas que nós temos também a nossa parcela, mesmo que estejamos do lado de quem recebe. Então é aquela velha história, né, dos políticos, né? Todo mundo reclama dos políticos, mas será que nós realmente somos, né, aquele cidadão que realmente participa da vida do país? Será que nós contribuímos realmente? Ou será que nós apenas nos limitamos a um trabalho social? Será que nós divulgamos? Será que nós esclarecemos? Não digo ser ativo, de ficar todo dia lá trabalhando e divulgando e fazendo parte de um partido político, não é isso. Né? É participar da vida, da transformação, da mudança de qualidade de vida de todo mundo, não só a nossa. Então, pagamos muitos impostos, né? Mas nós somos todos passíveis também de corrupção, de mau uso desses impostos, né? Porque isso é uma questão aí que não é muito do tema, né? Mas é só para a gente ver que a gente precisa ser imparcial, muitas vezes, né? A gente não pode se deixar botando a culpa só no outro que exerce o poder. Então, essa questão da visão da expiação coletiva é importantíssima quando a gente consegue enxergar as coisas dos dois lados. Porque muitos desses irmãos, e nós mesmos, né, que sofremos em relação a essas expiações coletivas, estão reajustando, né, os maus passos do passado em relação ao que se prejudicou. Então, o líder, a autoridade responsável por um planeta, por um país, por uma nação, que seja do condomínio do nosso prédio. Ele assumiu aquele compromisso não só em ata ali na Assembleia, mas assumiu o compromisso de liderança, de modificar, de contribuir, muitas vezes, né, porque ele, em algum momento, ele prejudicou um grupo de pessoas, não necessariamente aquele grupo de pessoas, mas ele vem resgatando, né, e fazendo, contribuindo para que aquele meio possa não sofrer mais as influências. Mas o meio, ele só vai se modificar se também aqueles indivíduos quiserem se modificar. Né? Se nós ficarmos somente botando culpa no Papa, botando culpa no pastor da igreja, botando culpa no palestrante espírita que fala besteira, botando culpa no político que rouba, né? E nós somos eles no passado, nós hoje somos pessoas mais conscientes que também muitas vezes não fazemos nada para mudar. Né? E então estamos ainda sofrendo aí a lei de ação e reação, né? E às vezes a gente não entende, a gente só reclama.
E aí, quando ele coloca para nós, né, lá já na Gênese, na Obras Póstumas, falando, a pergunta, né, que é feita para os espíritos, falando, explica-nos perfeitamente o Espiritismo a causa dos sofrimentos individuais como consequência ou expiação do passado. Aí a diferença, consequência e expiação do passado. Porque muitas vezes a consequência, né, ela tem a consequência do passado e tem a nossa consequência do presente também. Hoje nós já sofremos algumas consequências do ato que a gente fez hoje, né? Comemos demais, a gente já passa mal porque a gente comeu demais. Ou a gente fez mal a alguém nessa vida e já estamos aí tendo retorno, né? Mas muitas das causas que nós não sabemos explicar, né? Como essa questão das pessoas que são pessoas consideradas normais, né? Bondosas, pessoas que aparentemente não fizeram nenhum mal para sofrer um mal absurdo, né? Aí vem a doutrina espírita, como os espíritos nos orientam, falando sobre essa explicação, a causa desses sofrimentos individuais, né? Que vai respondendo ali, que ninguém é visto, que ninguém responde senão pelas próprias faltas. Aí ele pergunta, mas como explicar as desgraças coletivas, né? Então, se eu estou respondendo por um problema, se eu estou passando por uma prova, uma expiação, eu estou passando pela minha consequência do passado, né? Se eu estou sofrendo esse reajuste, então, como é que eu vou explicar então a morte coletiva ou a tragédia coletiva? Porque às vezes não é só a morte, é um sofrimento, né? Então são aquelas cidades, aquelas regiões que sempre sofrem com enchente, aquelas regiões que sempre a pessoa já não compra nem mais móvel, né? Porque a pessoa está sempre ali sofrendo a mesma coisa. Às vezes não precisa ser só no nosso país, no mundo inteiro, né? Sofrendo ali aqueles países que sofrem com os mesmos desgastes, as mesmas questões, né, sofrendo ali continuamente, gerações e gerações passando pelos mesmos problemas. Então, como você entender essa diferença? Se eu, Miriam, né, tenho o meu ajuste para fazer em relação às minhas faltas, por que que eu, na minha comunidade, junto com meu irmão, com a minha mãe, com meus filhos, todos vão ter que sofrer, então, essa expiação junto comigo? Né? Então, essa é a grande questão aí, daqui a pouquinho eu vou ler o que vocês estão escrevendo. Vamos ver só ver a resposta dos espíritos, né, em relação a isso. Então, como explicar as desgraças coletivas que ferem aglomerações de indivíduos, uma família, uma cidade, uma nação? Porque a gente pensa logo no tsunami, né? Mas às vezes é uma questão, uma tragédia que aconteceu em família, numa certa comunidade, num determinado grupo, né, que está muito próximo de nós, porque a gente acha que só acontece com o outro, né? E aí, daqui a pouco, acontece também perto de nós. Uma cidade, uma nação, uma raça inteira, as quais atingem tanto os bons como os maus, tanto os inocentes como os culpados. E esse é um dos grandes questionamentos. Porque se naquele grupo, se naquele prédio que desabou, né, tinham pessoas boas, por que então ele teve que desencarnar? Né? Será que ele foi solidário, né? Aquele que era mau, que estava precisando ali fazer o reajuste, que cometeu um erro? Né? Como é que isso explica? Então, os espíritos vêm respondendo para nós que as leis que regem o universo, físicas ou morais, materiais ou intelectuais, têm sido descobertas, estudadas e compreendidas, dirigindo-se o estudo do indivíduo e a família para a universalidade, por generalização, demonstrando-se a universalidade dos resultados. Tem hoje o mesmo cunho às que o Espiritismo revela. Podeis, sem receio de errar, aplicar as que regem o indivíduo, a família, a nação, a raças, a massa dos habitantes dos mundos, que são individualidades coletivas. Todas as faltas, quer do indivíduo, quer de famílias e nações, seja qual for o caráter, são expiadas em cumprimento da mesma lei, né? Então, foi o que a gente falou lá no início. Todos nós estamos ali submetidos à mesma lei. Deixa eu ver aqui o que eu já vi que tem umas perguntas aqui. Deixa eu ver o que a gente escreveu. A Marta coloca para nós.
Minha mãe escapou e desceu ainda pelo elevador no incêndio do edifício Joelma. Né? E assim, tem muitos relatos, né, Marta, sobre essa questão. Até na própria Revista Espírita, uma pessoa pergunta, né? Eu sou uma pessoa de muita sorte, porque no naufrágio todo mundo morreu, menos eu. Isso já aconteceu várias vezes. Né? Então ele pergunta justamente por que eu fui a única pessoa, porque Deus gosta mais de mim, né? Então ele pergunta, os espíritos também seguem na mesma linha de raciocínio. Nós somos todos humanos iguais a eles, somos conscientes, mas fazemos as mesmas coisas de uma outra maneira. Todos os dias deixamos as pessoas esperando uma resposta. Não dividimos o que temos, guardamos coisas que mais gostamos para não ter que doar. Pois é, então essa nossa necessidade, Marta, é constante, né, de rever. A gente acha que nós somos alfinetados e injustiçados, né, mas na verdade todos temos aí um pacote de reajustes, né, a fazer, um compromisso com o planeta, com a humanidade, todos nós temos, independente da nossa cultura, do nosso grau de estudo, da nossa profissão, da nossa condição, né, de se movimentar, de falar, de pensar, todos nós temos compromisso, todos nós temos uma parcela de contribuição, né? Bom, vamos ver que tem uma pergunta aqui. Não seria o karma coletivo? Esse termo karma, né, Isis, que o Espiritismo não utiliza muito, que na verdade é essa questão da expiação coletiva mesmo, né? Que é o termo que os espíritos usam, né? Para esse reajuste que é preciso para se zerar essa falta cometida. Não para que esse passado, né, seja eliminado, né, da vida do espírito, é preciso a prova, a expiação e o arrependimento, né, que os espíritos falam para nós. Então, muitos passam por essa situação até de uma intuição, né, naquele momento de dizer, desça a escada, pegue o elevador, né, não vá ali, perdeu o voo e o avião caiu, né, ele não pôde, acontecer alguma coisa, ele acabou perdendo o voo e o avião caiu. Então, isso os espíritos também, né, falam para nós aí dessa questão da influência no livro dos espíritos através do pensamento, né, da intuição, e porque naquele momento não era o momento dele desencarnar. Né? Então ele não precisaria passar por aquela situação, então os espíritos intuem. Mas isso já é um outro tema, né? Me desculpe novamente perguntar, mas qual o nome correto em vez de karma? Assim, o karma, ele tem uma origem, né, se eu não me engano, o Fraterno até colocou aqui, karma igual ação, usamos ação e reação, certo? É uma lei, é uma questão de linguagem mesmo, né? Eu acho que oriental, enfim. Mas é porque o karma, muitas vezes, ninguém vai para o inferno se falar karma, não, tá? Não é proibido. O que muitas vezes as pessoas interpretam o karma como algo muito pesado, como um castigo. Né? Aquela coisa pesada, aquela coisa que você tem que carregar. Fulano é meu karma. Né? Ou isso aqui está acontecendo porque eu tenho um karma. Então, nós passamos sempre a ideia de punição e não de educação. E a lei de causa e efeito, ela é educativa, ela não é só punitiva, ela não tem a intenção de punir por punir, ela tem a intenção de educar o espírito. Né? Então, a gente até pode falar, mas o correto é a lei de ação e reação, né? A questão do ajuste, eu gosto muito dessa palavra ajuste, né? São os ajustes, são as arestas que nós estamos aparando, né? Nós estamos ali trabalhando em cima de um erro que nós cometemos e que nós vamos ali a própria lei, né? Ela automaticamente leva nós, por exemplo, a nossa própria lei humana é muito, muito longe da justiça divina, né? Da misericórdia e justiça divina, mas ela hoje tem leis. Por exemplo, a própria lei de Talião, né, que há muito tempo atrás, né, muito tempo mesmo, né, já previa esse freio em relação ao olho por olho, dente por dente, porque o homem queria, se você matasse o meu filho, né, em certas culturas orientais, se você matasse o filho de alguém da família, toda a família era criada em cima, né, toda para matar também o filho daquela família.
do assassino. Então era ali uma onda, né? Um ciclo vicioso, na verdade. Então a lei de Talião, que já vinha falando sobre essa questão da lei justa, da punição, né? Justa para cada momento, para cada tipo de crime. Então o criminoso, ele não vai ser simplesmente punido pelo ódio, pelo rancor, mas sim porque ele precisa pagar pelos seus erros. Né? Então, essa é a nossa questão, que até hoje nós falamos a fazer justiça, aquela pessoa que comete um erro, né, absurdo, e que o povo que está ali em volta quer linchar e matá-lo, é a justiça com as próprias mãos, né? Essa coisa do olho por olho, dente por dente. Quem que está errado, quem que está certo? O cara estuprou uma menina de 5 anos, mas 20 pessoas, 50 pessoas mataram ele até esquartejar, até ele ficar destruído lá, desmilinguido, né? Então, a intenção, a vontade, o desejo, né, de destruir uma vida, o ódio, a forma como se fez cumprir a lei também não está correta. Então, existe uma lei para ele, né? Não só a lei humana, como a lei divina. A lei humana, que ele cumpra lá os anos necessários, né, dentro da cadeia, enfim, que seja julgado, e na lei divina, que ele pague pelos seus erros, fazendo parte desse sistema, né, individual, de expiação individual, e muitas vezes coletiva, né? Gente, tem muita coisa aqui, não dá pra gente ler tudo. Mas vocês estão falando sobre essa questão do karma, né? A Isis colocou aqui exatamente essa coisa do esoterismo, mas é mais a questão oriental mesmo, né? É um linguar. Mas tudo é a forma como a gente interpreta, né? O espiritismo, ele não nos incentiva a pensar nessa coisa do karma como carregar, né? Isso é um karma que você carrega, não é? Nós temos as nossas dívidas, nós temos os nossos compromissos, e é uma forma muito mais simples, né, de pensar do que essa punição. Parou no karma, né? Então vamos seguir, né? Essa lei de Talião é bem antiga, né? Ó, a lei de Talião, só para a gente ver aqui, nosso amigo Wikipedia, né, que fala aqui para nós da lei de Talião, que é do latim, né, lex talionis. Lei Itálio, vem de talis, tal, idêntico, é uma correspondência, né? Igual erro para o pagamento daquele erro. Também dita pena de talião. E ele faz uma observação que não é talião, não é uma pessoa. Né? Então, por isso é letra minúscula. Consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, apropriadamente chamada retaliação. Essa lei é frequentemente expressa pelo máxima olho por olho, dente por dente. É uma das mais antigas leis existentes. E os primeiros indícios da lei de Talião foram encontrados no Código de Hammurabi em 1780 a.C., nem eu era nascida, lá no reino da Babilônia. E essa lei permite evitar que as pessoas façam justiça a elas mesmas e de forma desproporcionada, introduzindo o início de ordem na sociedade. Olha isso que interessante, início de ordem. Muita coisa ainda é início de ordem. Se a gente for avaliar, né, e os espíritos também colocam isso para nós aqui, nessa passagem da Obras Póstumas, né, da evolução da nossa sociedade, da evolução do nosso planeta, em relação à Idade Média, né, em relação a muitos séculos atrás, em que nem se existia lei de nada, era a lei de cada um, a lei do mais forte. E hoje nós temos leis, e as leis estão evoluindo também, né? Mas a gente também vai falar isso mais lá para frente. Aí ele continua dizendo o seguinte, os espíritos continuam respondendo. Deixa eu só minimizar aqui para eu poder ver o que vocês estão escrevendo. O algoz expia o mal praticado, quer tendo sempre a vítima presente no espaço, quer vivendo em contato com ela, em uma ou muitas existências sucessíveis até a reparação do mal causado. Então, não há uma restrição. Eu fiz um mal ao Simba e o Simba, então, vai ter que vir, coitado, comigo até, né? Até eu ficar livre, até ele ficar livre de mim, ficar livre dos meus erros, né? Vai me aturar ali, nós vamos nos aturar, a gente vai se aturar até sei lá quantos séculos. Não necessariamente, né? Esse mal praticado, ele muitas vezes
até por isso, essa questão da expiação coletiva viabiliza, né, esse retorno nosso em relação a essa questão da infração da lei. Antes de causar o mal ao Simba, eu infringi a lei divina. Então, a minha primeira dívida é com a lei divina. Né? E é lógico que eu, né, vou fazer ali o meu papel, o meu compromisso, né, de me desculpar com ele, né, e de repor essa através do benefício, né, em outras encarnações, em outras oportunidades, de todo o mal que eu fiz a ele. Mas nós estamos sempre, em primeiro lugar, em dívida com a lei divina. Então, muitas vezes, não estamos só simplesmente naquele ambiente, passando por uma determinada dificuldade, com aquele determinado espírito, mas sim, né, muitas vezes, com um coletivo que reflete todo o mal que eu fiz àquele indivíduo. Então, assim, por exemplo, os professores, né? Não que o professor precise sofrer com um mau salário, porque realmente é muito injusto o professor ganhar o que ele ganha. É um absurdo. Para a tarefa que o professor exerce, né, não só que ganhar, como ter condições de trabalho maravilhosas, né, de incentivo, porque realmente é uma figura importantíssima na transformação do nosso planeta, é o professor. Né? Então, ele, hoje, não só o professor, como o educador em geral, né? Aquele que educa a criança, o adolescente, o jovem, né? Que está envolvido muitas vezes, professor de uma universidade, que dirige um grande grupo, dentro da casa espírita, o evangelizador, né? Aquela catecista que está lá trabalhando com as crianças dentro da igreja. Né? Oi, Wagner. Todos esses, imagina a tarefa desses professores, né? Imagina a tarefa desse educador perante um grupo grande de pessoas, muitas vezes inseridos em situações muito difíceis, né? Seja de pobreza, seja de ignorância, uma dificuldade muito grande de aprendizado. Né? Seja ali, a gente não precisa, tem a parte da pobreza, mas também tem lá colégios, né, particulares em que os alunos não sabem valorizar e botam o dedo lá na cara do professor com falta de respeito, né, porque não valorizam aquela oportunidade do estudo. Então, muitas vezes encontramos dificuldades, né, esses grandes líderes que se comprometeram, não só porque isso é uma coisa naturalmente maravilhosa de se fazer, porque a pessoa, para ser educador, para estar nesse trabalho, ela realmente tem que gostar da coisa, né? Tem que ter muita força de vontade, tem que amar o que... Mas, justamente, também incluindo esta questão, né, desse retorno a esses grupos. Então, muitas vezes, foi uma pessoa que teve ali oportunidade de liderar um grupo e não fez nada, pensou só nele, né? Como muitas autoridades políticas nossas, que são pessoas inteligentes, capazes, mas que chegam lá, junto ao poder e que se desvirtuam. E aí causam mal à nação, causam mal quer dizer, você tem uma verba para a educação e para a saúde, você embolsa o dinheiro e você proporciona assim que pessoas sofram. Né? Então nunca foi, né, Braz? Mas teve uma época que todo mundo queria ser professor, né? Todo mundo queria ser professor, que eu acho que ganhava bem, sim. Era até disputado, as mulheres eram disputadas, todo mundo queria casar com as professoras, né? Eu acho que na época do meu avô era mais ou menos assim. Mas a própria, não é só a questão do salário, né? A questão do reconhecimento da educação como uma ferramenta de transformação do indivíduo. Porque quanto mais educados, quanto mais informados, né, nós formos, mais nós reagiremos, mais nós raciocinaremos. Então, realmente, pois é, fraterna. Mas é isso aí, o tema a expiação coletiva, né, vem disso aí, dessa nossa realidade. Então, muitos desses líderes, né, dessas pessoas que hoje estão trabalhando nesse meio, que têm essa função de resgatar. Gente, a gente não tem noção. Eu sei que eu te posso falar porque eu já fui educadora, né? Sou professora, mas hoje de adulto, mas trabalhei muito com adolescente, e você vê o quanto você influencia na vida daquela criança, o quanto você é importante, como você é referência, né?
E você passa, então, como é essa função, né? Como é importante. Então, muitas vezes, esse trabalho de resgate perante esses grupos, assim como somos nós, aí como nosso amigo Décio, que abre a sala à tarde, proporcionando um momento de estudo, né? Não, a gente não quer saber do passado do Décio, não, mas a gente não tem nada a ver com isso. Mas, com certeza, ele se comprometeu com a espiritualidade, né? Por uma questão de consciência de espírito, em que momento ele chegou à conclusão: eu preciso retornar à sociedade, né, aquilo que eu não aproveitei, porque o bem que nós não fazemos também, né, é um tipo de mal. Então nós também precisamos retornar e não só olhar para o nosso umbigo, né? Quando ele fala lá para nós que em todo ser humano há 3 caracteres: o do indivíduo, o do membro da família e do cidadão, né? Sob cada uma dessas 3 faces, pode ele ser criminoso ou virtuoso. Por que isso? Porque ele pode ser um bom marido, né? E ser um péssimo patrão. Ele pode ser um ótimo empresário, um empresário de sucesso, que reconhece o valor do funcionário, né? Que paga bem, que estimula o seu funcionário, mas chega em casa e não dá atenção para o seu filho, ou é cruel com a sua esposa, né? Então, ele pode ser um excelente pai e ser um péssimo governante, né? Ou ao contrário, ser um péssimo governante, mas ter ali na sua família dedicado ali momentos preciosos. Então, sob cada uma dessas 3 faces, pode ser ele um criminoso ou virtuoso. Isto é, pode ser virtuoso como pai de família e criminoso como cidadão e vice-versa. Daí as situações especiais em que se acham nas existências sucessivas. Por isso a consequência, né, de algumas expiações. Então, às vezes, o espírito, aquele espírito tão bom, tão generoso, né, da encarnação, veio mais tranquilo, veio mais ali tentando acertar do que errar, mas ele, em algum momento lá atrás, ele cometeu alguns erros, ele prejudicou muitas pessoas, né? Então ele está sofrendo agora, mas não porque Deus é injusto, ou não porque, né, foi azarado, mas porque é o reajuste dele, a expiação, né? Então essas expiações coletivas, elas também têm esse caráter, né, de quando nós afetamos todos juntos, somos aqui 17 na sala e todos nós, né, fizemos aí um mal coletivo. Então estamos em solidariedade, né, combinados de voltarmos juntos em vários momentos, em várias oportunidades, em várias experiências de vida, para fazer os nossos reajustes, né? Para aprendermos uns com os outros, para colaborarmos aí com o crescimento. Então, muitas vezes, nós não conseguimos repor aquele benefício para a geração que nós causamos mal, mas para uma geração futura. Quando a gente assiste a um crime que nos choca, né, e que aquele crime não vai mais devolver a vida para aquela pessoa, mas aquele crime chamou atenção, aquele crime incomodou as pessoas. E aí é criada uma lei para frear aquele tipo de atitude. As pessoas não admitem mais, as pessoas questionam. Então aquela pessoa, ela serviu também de instrumento, né, para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. Então vamos avaliar em relação à questão, por exemplo, da Lei Maria da Penha. Antigamente, muito antigamente, né, é, as pessoas, nós vamos falar sobre esse caso do circo aqui, lá em Niterói, né, Simba? Aí em Niterói, eu moro em Niterói também, né? A história aí bem, bem antiga, bem famosa, né? Então, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que antigamente a mulher podia apanhar do marido, que era correto. O marido podia bater nela, era normal, né? Em alguns lugares, em alguns países, em algumas culturas, isso ainda é normal. Mas isso vai acabar, né, gente? O mundo lá fora está se transformando, né? Os conflitos estão chegando no limite, não existe mais. A passos de cágado, né? Nós estamos devagar, mas não, o limite está acabando. Não se atura mais determinadas coisas em termos de planeta, em termos de cultura. Por mais que se respeite a cultura do outro, não se admite mais tantas coisas. E antigamente, muito antigamente, se batia em mulher, podia se bater, que era normal, né? Mesmo a mulher não ter feito nada de errado. Mas hoje, depois da Maria da Penha lá ter sofrido bastante, né,
ter sofrido, para ter sido instrumento de inspiração para essa lei, nós temos um exemplo, uma coisa interessante. Por quê? Primeiro o marido batia, a mulher denunciava e pagava com cesta básica. Agora, a lei está transformando isso em crime. Não tem mais cesta básica, é crime cometer violência contra a mulher. E o mais interessante, no início da lei, a mulher fazia denúncia, né? E quando, muitas vezes ela se arrependia, porque o marido prometia que não ia bater mais e tudo, né? Só quem passa por isso é que sabe, a verdade é essa, né, gente? Quem passa por essa situação, a gente não está aqui para julgar, porque quem passa por essa situação é uma situação muito difícil. Então, o que a lei agora, o que eles estão tentando fazer? Aliás, já fizeram. Você deu a queixa, não pode retirar mais a queixa. Né? Ou errou. Não se pode mais tirar a queixa. Então, as próprias mulheres que sofrem violência, quando elas vão, eu já escutei isso de uma, né, essa semana, falou, não posso mais tirar a queixa, agora já foi. Agora já era. Agora eu tive que enfrentar o problema, eu tive que dizer, porque é a própria lei. Então, olha como a gente está evoluindo. Né, na base da paulada, mas estamos evoluindo, né, estamos nos adaptando à realidade, né, porque aí a educação, nossa educação ainda é muito punitiva, a gente pune para depois educar, né, quando na verdade deveria ser educar para não precisar punir. Então, avançando aqui na nossa colocação em relação à expiação coletiva, existe um outro aspecto interessante, né, que ele vem falando assim: as virtudes da vida privada não são as da vida pública. Pode o indivíduo ser excelente cidadão, porém mau pai de família, um pai de família bom, pobre e honesto. Pode ser um mau cidadão, ter fomentado a discórdia, oprimido o fraco. Né? Então, quantos filmes que a gente vê aí épicos, né, em que aquele general que matava, que era trucidado, que tirava muitos pais das famílias, dos seus filhos, chegava em casa, eram pais maravilhosos. Né? Então, essa dívida em relação à humanidade, aquele povo, aquela situação, ela vai ser ali, junto com outros que causaram os mesmos problemas, vão fazer, então, passar por esse processo da expiação coletiva, né? Restaurando, assim, para as novas gerações, para o planeta, uma nova consciência de justiça. Esse é o barato da expiação coletiva, né? Desse ciclo de expiação coletiva. Não é só uma punição, é uma educação, é uma nova forma, é uma mudança, uma transformação. Não, se não existe um fim útil, não é lei divina. Isso a gente tem que deixar muito claro, né, na nossa cabeça. Se não tem fim útil, tudo que vem da espiritualidade, se não tem fim útil, né, se Deus não tem um propósito real para nós, então não é ordem divina, né, é uma interpretação nossa. A solidariedade, que é o verdadeiro laço social, não é só para o presente. Estende-se ao passado e ao futuro, pois que os mesmos indivíduos se encontram e se encontrarão para juntos seguirem as vias do progresso, prestando mútuo concurso. Eis o que faz compreender o Espiritismo pela equitativa lei de reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres. Então, a lei de reencarnação no Espiritismo não é a mesma que a gente tem nas outras doutrinas, né? Que fala da metempsicose, enfim. Foram os espíritos superiores que revelaram para Kardec, né? Que confirmou através das pesquisas e das observações, em relação, e ele fala até que o que se aproxima mais é a questão, a visão dos druidas, né, dos celtas, que a gente pode ver até quem quiser ver lá na Revista Espírita, né, que fala sobre o estudo do espiritismo entre os druidas, que fala lá, a revista de abril de 1858. E a reflexão, né, do Clélie Duplantier, eu não sei falar, tá, gente, que é um espírito que vem falando sobre essa reflexão das expiações coletivas. Conquanto essa comunicação seja moldada nos princípios conhecidos da responsabilidade do passado e da continuidade das relações do espírito, encerra, entretanto, uma ideia até certo ponto nova e de grande importância. A distinção que estabelece entre a responsabilidade pelas faltas individuais ou coletivas da vida privada e da vida pública, dá a razão
de alguns fatos ainda mal compreendidos e mostra mais precisamente a solidariedade que liga os seres uns aos outros e as gerações entre si. É assim que muitas vezes o indivíduo renasce na mesma família, ou os membros de uma família renascem em condições de constituir uma nova ou outra posição social, a fim de estreitarem os laços de afeição ou repararem erros comuns. Por motivos de ordem mais geral, o espírito renasce às vezes no mesmo meio, na mesma nação, na mesma raça, por simpatia ou para continuar com os elementos já elaborados, né, com a luta, justamente com esse reajuste, os estudos a que se dedicou, aperfeiçoa-se prosseguir os trabalhos começados que a brevidade da vida ou circunstâncias não permitem concluir. E muitas vezes esses espíritos que defenderam a justiça humana, o direito ao homem de fazer as suas escolhas, o direito à saúde, o direito, fizeram muitas vezes em outras vidas através da violência, através da imposição, através da vingança. Né? Então vamos sequestrar, vamos matar em retaliação, né? Se vocês não seguirem, não respeitarem o direito do outro. Então essa confusão, mas espera aí, o outro também tem o direito de viver, mesmo ele sendo um assassino, né? Então esses mesmos espíritos voltam, né, em grandes situações, tendo grandes tarefas coletivas, continuando a sua tarefa de lutar pela justiça, mas de uma forma mais consciente, de uma forma mais correta, que se aproxima da lei de Deus. Né? Então a gente amadurece. Gente, olha, realmente a reencarnação, ela explica para nós e traz para nós uma visão, né, que amplia muito a nossa consciência. Impressionante. Então ele diz lá que os franceses de hoje são, pois, os do século passado, os da Idade Média, os dos tempos druídicos, são os verdugos e as vítimas do feudalismo, os que escravizaram os trabalhos pela libertação dos povos, que tornaram a França transformada, onde uns espiam em humildes posições e o seu orgulho de raça em outros gozos do fruto dos seus esforços. Né? Às vezes ele vem numa posição, hoje ele vem numa outra posição mais humilde, sofrendo as mesmas coisas que ele sofria, que ele fazia sofrer. Não só para valorizar, mas para que ele não esqueça da sua missão naquele momento, porque nós, quando estamos com dinheiro no bolso, a conta cheia do dinheiro, a gente até esquece que a gente tem que trabalhar e que a gente tem que se dedicar muitas vezes às nossas tarefas. Estou com pagamento, a carteira está recheada, né? A gente dá uma relaxada, né? Não, já está com tudo pago, né? Já está tudo resolvido. Mas quando o dinheiro vai acabando no final do mês, que a gente vai ficando desesperado, né? A gente sai correndo, sai para se organizar, sai correndo para ficar com tudo em ordem. Então a gente fica ali na pressão, né? A gente funciona na pressão. Então, muitas vezes, esses espíritos vêm numa posição até mais humilde, né? E nem sabem, em ocasião nenhuma, né? Gente, mas isso aí é um outro tema, viu? Dívidas é um outro tema, né? Que isso aí muitas vezes também é culpa nossa, a maioria das vezes, né? Nós estamos delegando novamente a culpa, né, para o outro, quando muitas vezes é uma questão de organização da nossa parte, né? Até porque nós vivemos aí, podemos viver perfeitamente com o necessário, né? Com o mínimo necessário. Então vamos lá. Quando pensamos em todos os crimes daqueles tempos em que a vida nos homens e a honra das famílias eram tidas da mais vil conta, em que o fanatismo acendia fogueiras em honra da divindade, quando pensamos em todos os abusos do poder, nas injustiças cometidas com o desprezo dos mais sagrados direitos, e é isso, a gente acusa os papas, as grandes autoridades, a Inquisição, de terem maltratado e tal, e hoje, muitos desses espíritos estão aí. Gente, até hoje a gente encaçapa o Judas. Judas já está evoluído há muito tempo. E a gente até hoje vai lá e bota o Judas lá na forca. Né? Então, até quando nós vamos enforcar, até quando nós vamos julgar, até quando nós vamos martirizar, botar essas pessoas, né, na fogueira pelos erros do passado dela, quando nós estamos aqui espiando os nossos erros do passado. Quem garante que nós não fomos lá colaboradores? Tanto que todo mundo fala, atirei pedra na cruz.
Quem nunca tirou pedra na cruz, que levante a primeira pedra, atire a primeira pedra agora, né? Porque nós todos tivemos uma parcela, senão nós não estaríamos aqui. Né? Então, como é importante a gente parar de botar culpa no outro pela desgraça do nosso planeta, quando nós fazemos parte desse planeta. Nós podemos e devemos contribuir quando a gente amplia o nosso pensamento, quando a gente divulga, né? Quando a gente usa essa transformação, essa informação que a doutrina dos Espíritos nos traz para a transformação moral. Né? Então, quando estão da humanidade, da ideia ampla de que o Espiritismo não é o que vai salvar o nosso planeta. Né? Não é só quem for espírita que vai ser salvo, ou que vai realmente ser mais feliz. É quem tiver a sua transformação moral por escolha. Né? Então, os Espíritos encerram lá para nós falando o seguinte. Ele fala que desenvolve um pouco sobre essa questão justamente dessa preocupação, né, de Kardec em relação a ser formal, o Espiritismo ser uma coisa formal e positiva, né? Mas ele diz lá, dando provas da vida espiritual, ensina ao homem, o Espiritismo, que as coisas deste mundo têm importância relativa e dá-lhe forças e coragem para sofrer com paciência as vicissitudes dessa existência passageira. Olha aí o nosso problema aí de dívida, o nosso problema de tudo, né? Somos responsáveis, né? Como diz lá Joana de Anjos, somos herdeiros de nós mesmos. Vamos vamos focar não na culpa que o outro tem sobre nós, porque ele já está expiando. Ele tem expiação coletiva lá, ele tem expiação dele individual, né? Vamos parar, né, e vamos focar na nossa escolha, no que nós estamos fazendo para modificar a situação. Porque é muito fácil a gente sentar e falar, eu estou assim porque aconteceu isso, né? Eu estou assim. Não, eu estou assim porque eu quero estar assim. Se não pode ser diferente, eu vou fazer de uma forma que isso não me faça sofrer e ficar paralisado. Né? A gente está muito mal acostumado, né? A gente está acostumado a sempre julgar lá os romanos, né, pelo resto da vida porque atiraram lá os cristãos lá no meio dos leões. E quantos desses cristãos já estavam aí, os cristãos já estavam retornando, os cristãos já voltaram seguindo, os romanos já voltaram aí, que dizem até em relação à questão do incêndio lá no circo, né, de Niterói, que eram muitos, né, romanos que atearam fogo lá nos cristãos, né, que estavam ali fazendo a sua resgate na expiação coletiva. Então, não nos preocupemos com a vida do outro. A gente, além de se preocupar com a vida do outro nessa encarnação, nós ainda estamos nos preocupando com a vida do outro no passado. Quando a lei, está lá, é claro, a lei rege todos. Né? Então ninguém vai escapar, não fiquem preocupados, ninguém vai escapar da lei. Né? Todo mundo vai ter que prestar conta para a lei. Agora, e nós? E nós? Que contas que nós estamos prestando a essa lei? Né? Ao invés de só reclamar do outro. Né? E para finalizar aqui o estudo de hoje, eu vou ler um trechinho, né, em que ele coloca que, enfim, o Espiritismo lhes ensinará o que se as faltas cometidas de regeneração, ela não é uma data marcada em que quem entrou, quem não entrou, não entrou. Somos nós atuando nesse momento. Somos nós nos regenerando. É a opção nossa de nos regenerar. Não tem um curso para quem quer entrar para o mundo de regeneração. Né? Somos nós nos regenerando. Então, se o planeta está ruim, se o bairro está ruim, se a nossa família está ruim, depende de nós essa transformação. E não do político, não da mãe, do pai, não do vizinho parar de brigar comigo no meu condomínio. Depende de nós. Né? Então, vamos aí cortar essa nossa necessidade de continuar espiando e pegar como base principal, né, o que a doutrina nos diz, da nossa função, da nossa parte de executar também, de contribuir. Então, a nossa tarefa é coletiva, sempre. Todos nós, todo mundo. O irmão X, o Brás, o Tic-Teco, o João, o Acefo, o Simba, a Isis, a Flor, Fraterna, a Elcio, o Nando, a Paty, Alfonso, o Wagner, o Rostrelo. Todo mundo aqui tem a sua tarefa coletiva, todo mundo tem participação, todo mundo tem rabo preso.
né? Então vamos, por isso vivemos em sociedade, né? Não é à toa que estamos em determinado grupo, não é à toa que estamos em determinado local, né? E temos uma função, seja ela uma expiação, seja ela uma prova, ou seja ela simplesmente a nossa escolha por ser melhores pessoas, né? Então é isso, pessoal. Obrigada aí pela participação de todos, né? E espero que realmente esse estudo possa ter contribuído aí para alguma coisa no coração de vocês, tá bom? Liberando aqui para o nosso irmão X. Muito bem, minha irmã, maravilhoso estudo. E como vimos aí, né, meus irmãos, as expiações coletivas, elas têm, sobretudo, o caráter, o norte, o bojo de nos evoluir. Extraordinário. Eu perguntaria se há algum irmão que tem alguma colocação a fazer, algum acréscimo ou algum questionamento à nossa expositora. Não tem, né, meus irmãos? Então, sendo assim, eu chamaria agora a nossa irmã. Poderia sim, né, Wagner? Ela poderia falar mais 1 hora e nós ficaríamos aqui ouvindo, se deleitando, né, com essa voz linda e o assunto muito bom também, que são essas expiações coletivas. Eu chamaria nesse momento, então, a nossa amiga Rô Estrela, lá do Rio Grande do Sul, para fazer a vibração e a prece final. Eu estou baixando e posteriormente eu venho, coloco a música e nós fechamos a sala. Tudo de bom mesmo. Sintam-se abraçados todos. Tudo em forma de amor. Então vamos serenar nosso coração e a nossa mente e vamos juntos fechar nossos olhos e vamos convidar nosso Mestre amoroso para que neste momento tão precioso podemos mentalizar os fluidos que precisamos para nos fortalecer e que possamos guardar dentro do nosso coração tudo que aprendemos nessa tarde e colocar em prática com aqueles que ainda não conseguem aceitar e entender tudo que buscamos na doutrina. Obrigada, querido Pai, por estarmos nessa sala virtual, sala Luz do Caminho, aonde irmãos encarnados e desencarnados podem juntos unir suas forças e ir ao encontro de todos aqueles que não conseguem estar conosco. Irmãos em hospitais, em presídios, orfanatos, asilos, clínicas. Nos ajude sempre a levar a Tua bandeira, Pai, do amor, da caridade verdadeira. Que possamos sempre iluminar os corações que estão perdidos na escuridão. Nos dê sempre a força, a luz, a serenidade. Possamos estar colocando a nossa água para fluidificar e que ela possa nos dar o sustento que precisamos, nosso corpo e nosso espírito, buscando através dos fluidos a fortaleza e a cura. Que os nossos mentores, neste momento, possam estar dentro dos nossos lares, nos dando a luz para os nossos familiares, nossos filhos, maridos, esposas, amigos, pais, irmãos, avós, enfim, Senhor, Tu sabes e conhece da nossa necessidade. Então,
A cada momento que nos dedicamos a Ti, Senhor, é a nossa própria reforma, é a nossa mudança interior, que vai nos levar mais próximo de Ti. Muito obrigada por tudo que nos dá, mas vamos continuar pedindo sempre. Ilumine aqueles irmãos que pensam em tirar as suas vidas. Acolhe aqueles que conseguem estender a mão aos nossos amigos socorristas. Eu encerro agradecendo pelo Teu sol, pela Tua chuva, pelo Teu ar, pelas plantas e pelos animais. E agradeço por todos os nossos amigos e os nossos desafetos, pois são eles que nos ensinam a vencer. Que assim seja, graças a Deus. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim pra sempre.